Aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Quinta-feira, aqui no Japão, na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, glória a Deus. Vamos dar início a esse culto, ao culto maravilhoso, o primeiro culto do mês de maio, aleluia. Hoje é dia 1º/5/2025, glória a Deus, aleluia. Vamos dar início ao culto nessa quinta-feira. Aqui no Japão são 20 horas, aleluia, glória a Deus. Estamos estabelecidos aqui na cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka e no país Japão. Você é muito bem-vindo para nos acompanhar nessa live, de onde você estiver, qualquer país que você esteja, em qualquer lugar que você esteja aqui no Japão, você possa nos acompanhar, ouvir a palavra do Senhor, para que todos nós possamos meditar e sermos abençoados pelo poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento já o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a nossa família brasileira, toda a nossa família do Brasil, linda e abençoada, a todos os pastores e pastoras amigos que nós deixamos aí, glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês, a todos os brasileiros, glória a Deus, nossos conterrâneos, aleluia. Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Cumprimento também o Japão com boa noite, com boa, glória a Deus. Deus abençoe toda a nossa comunidade brasileira que está estabelecida aqui no Japão, a todos os pastores e pastoras, amigos, aleluia. Todos sejam abençoados, nós possamos pregar o Evangelho aqui nessa nação sem parar, para que esse povo possa receber a palavra do Senhor. Cumprimento Moçambique, aleluia. Lá na África, glória a Deus. Deus abençoe aí a todos vocês, os missionários envolvidos no trabalho, amigos também nossos pastores que estão aí, glória a Deus, aleluia. E o meu amigo Lazimi, glória a Deus. Depois nós estaremos conversando, Lazimi, agora está um pouquinho apertado o trabalho, mas depois nós estaremos conversando no WhatsApp, aleluia. Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vamos iniciar em Salmos capítulo 25, para a introdução do culto. Salmos capítulo 25, versículo 1 ao versículo 22, nós vamos ler e meditar. Mas antes disso eu gostaria de fazer uma oração, para nós iniciar o culto na presença e para o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Deus, pedimos permissão, Senhor, para nós estarmos pregando o Teu Evangelho, a Tua palavra, e pedimos ao Espírito Santo que venha nos direcionar e revelar a palavra a nós e a todos aqueles que vão assistir essa live, que sejam tocados e abençoados pelo poder do Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos nessa noite, e com muito temor e tremor que nós estamos aqui para falar da Tua palavra, que é a Tua voz, que é viva, eficaz, e que tudo seja com a direção do Senhor Espírito Santo e a revelação dEle, para que nós possamos aprender com Ele, como orar, como pregar, como meditar na palavra, e a revelação venha para todos os nossos corações, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso fundo. Ai, agora ficou bom. Para nós lermos com calma, e nós já estamos meditando na introdução de Salmos capítulo 25, glória a Deus. O nosso tema hoje é a palavra e intimidade com Deus, aleluia, glória a Deus. Você tem intimidade com Deus? Você tem a palavra no teu coração, na tua alma, no teu espírito, aleluia? Então, se você tem intimidade com Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: oração por auxílio divino. A ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeirosamente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor,
das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericordiosas, misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me das tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refúgio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Aleluia! Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Nós vamos meditar aqui no versículo, aleluia, glória a Deus. No versículo 13, que diz assim, versículo 12 e 13. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Aleluia! Glória a Deus. Salmos 25, para que nós venhamos aqui, meditar nesse versículo, porque a palavra do Senhor e a intimidade com Deus é algo que nós possamos alcançar, é algo que nós possamos ter, é algo que nós devemos buscar, é algo que nós devemos nos entregar a Ele, saindo do pecado, se arrependendo profundamente do nosso coração dos pecados e fazendo a vontade do nosso Deus. Aleluia! Vamos para a palavra do Senhor dessa noite, em nome de Jesus. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Tiago capítulo 2, aleluia. Do versículo 14 ao versículo 26, vamos ler e vamos meditar na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você que está aí com a sua Bíblia, e você que não está ainda, pega o seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo. Vamos acompanhar na palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. Você já encontrou? Já pegou? Então vamos acompanhar juntos. A fé sem obra é morta. Por que a palavra do Senhor diz, Tiago está falando dessa forma? A fé sem obras é morta. Por quê? Porque se você tem fé, você tem a palavra no teu coração. Se você tem a palavra no teu coração, aleluia, você tem uma intimidade. E você tendo uma intimidade com a palavra, você tem o Espírito Santo que já faz morada em você. E é Ele que vai te instruir para que você faça a obra de Deus, para que você leve a palavra para aquelas pessoas que necessitam, que precisam, para que você faça a obra do Senhor, para que você esteja inteirado nessa fé, que é uma palavrinha de 2 letras, que tem um poder muito grande sobre nossas vidas.
E essa fé nos leva à intimidade com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E através da palavra dele, que é a voz dele. Por quê? Ele diz assim, versículo 14, vamos ler. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se você tem fé, mas você não tem obra. Quando nós temos fé mesmo em Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo vai nos direcionar para a obra, vai nos levar para fazer a obra. Ele vai colocar nós em lugares que nós nunca esperávamos estar, para pregar a palavra do Senhor, para falar do amor de Deus, vai colocar você de lado de pessoas que precisam ouvir a palavra, vai colocar você dentro dos hospitais, dentro da UTI, vai colocar você dentro do presídio, dentro do asilo, aleluia. Vai te colocar em lugares que você nunca esperava de ir, de entrar, de estar lá, para falar da palavra de Deus. Vai socorrer as viúvas, vai socorrer os necessitados. Então isso vai partir de uma fé dentro do teu coração, que vai ser construída através da palavra do Senhor, com a intimidade com Deus. Você vai sentir a necessidade de estar fazendo isso. Você vai sentir um amor tão grande, que você vai querer abraçar todas essas pessoas que precisam e que necessitam. Aleluia. Aí ele fala, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Vamos prosseguir, versículos 15. Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aleluia. A pessoa te procura, ou você vai encontrar alguma pessoa, a pessoa fala que está passando necessidade, está passando por um momento que não tem um alimento na casa dela, que não tem uma roupa para vestir. Aleluia. Aí você pega e simplesmente vira as costas, ou então fala, olha, vai ali naquele lugar, ou então vai naquela igreja, ou então vai em certo lugar, mas você na verdade não fez absolutamente nada, não deu um passo para que possa fazer isso. Aleluia, glória a Deus. Aqui na igreja nós recebemos doações de roupa, doações de móveis, doações até muitas vezes também de alimento, e nós distribuímos as pessoas que são necessitadas. Aleluia. Até para alguns países também nós mandamos. Aleluia, que estão tudo preparado para mandar. Então nós temos toda essa a fé que nos toca e que nos prepara para isso, mas isso está no nosso coração. Nós fazemos com a maior alegria, a maior tranquilidade, fizemos muito já e vamos continuar fazendo. Aleluia, atender as pessoas, né? Principalmente aqui no Japão, que precisa falar a língua. Então a pastora, minha esposa, fala a língua, então ela atende as pessoas, vai no hospital com as pessoas, vai visitar no hospital, já foi no presídio, manda a Bíblia para o presídio. Aleluia. Tem gente, tem brasileiros aqui, tem estrangeiros presos aqui, né? Por transgredir a lei do Japão, estão presos. Aí nós temos que visitar para que a pessoa possa ser transformada, a pessoa possa receber a palavra do Senhor. Agora isso aí tem o que no teu coração? Tem uma fé. Tem uma fé, aí Deus começa a direcionar e começa a colocar você lá. Começa a mostrar para você. A pessoa liga para você, a pessoa encontra com você, a pessoa fala a necessidade. Aleluia. E você vai ao encontro, você vai. Simplesmente vai. Sem medo, sem receio. Você vai, simplesmente você vai. Por quê? Tem algo que vai na tua frente. Aleluia. O Senhor vai na tua frente, abrindo os caminhos.
Ele vai na tua frente e na tua retaguarda, abrindo os caminhos, e o Espírito Santo vai te aquecendo cada vez mais. Oh, aleluia, glória a Deus. Aquecendo cada vez mais para que você vá e para que você esteja lá, e a palavra é colocada na tua boca lá ainda, no presídio, no asilo, no hospital, no UTI, aonde você for. Aleluia. É assim que funciona. Aí Tiago está falando aqui a respeito de irmãos que tem esse problema, né? E que você, se você falar, mas vai aquecer ali, vai fazer isso, fazer aquilo. Não, irmão. Quando você tem fé, quando você tem o coração voltado para a intimidade da palavra de Deus, você realmente reage. E quando você não reage, que talvez você não tenha um tempo, está no trabalho, está isso, aquilo fica remoendo dentro de você. E você quer fazer alguma coisa. Não é assim? É desse jeito. Com nós aqui é assim. Fica removendo, por que nós não ajudamos, por que nós não fizemos isso, por que não fizemos aquilo. Aleluia. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Olha só que responsabilidade nossa, crente. Nós somos crentes, aleluia. Se você é crente de verdade, se você realmente renasceu de novo, nasceu de novo, uma nova criatura, você sente isso aí. Você sente a necessidade de você realmente lutar para que você receba a sua salvação, para que você passe dessa vida para uma vida na eternidade, no Rei de Deus. E ele fala aqui no versículo 17 justamente isso aí. Assim também a fé, se não tiver obra, por isso só está morta. Por si só está morta. Aleluia. Você tem fé, mas você nunca faz nada. Você tem fé, você vai na igreja, você participa na igreja, mas você nunca participou de nada da igreja. Pastor Lee fala para você: olha, se você tem roupa na sua casa, traga para a igreja que nós vamos enviar para tal lugar, nós vamos dar para tal pessoa, mas você não participa. Se você tiver 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, você fazer uma compra no supermercado, você traz 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que nós vamos fazer uma cesta básica para entregar para uma pessoa que está necessitada, você não se move. Você só quer vir na igreja, sentar na cadeira, ouvir a palavra e ver se você vai receber alguma bênção de Deus. Aleluia. Então você tem fé, mas você não tem obra. Você tem que pensar nisso. O pastor pede lá uma oferta para que nós possamos ajudar uma certa pessoa, pagar a luz dela, pagar o gás, pagar a água, ajudar a pessoa com alguma coisa que está no hospital. Você simplesmente não tira nada para dar na igreja, para ajudar. Então você tem fé, mas você não tem obra. Você não está fazendo obra. Você não dizima, você não oferta. Então você, o que você está fazendo? Só fé? É morta, então. Vamos em frente. Mas alguém dirá: tu tens fé? Que nem eu disse agora. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aleluia. Vou ler de novo. Mas alguém dirá: tu tens fé, que eu estou dizendo aqui agora para você, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu, versículo 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aleluia. Você crê? Nosso tema hoje é a palavra e a intimidade com Deus. Se nós temos palavras, se nós lemos a Bíblia, nós começamos a alcançar uma intimidade com Deus, o amor de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e as outras coisas Ele vai te acrescentar.
e nós conseguimos alcançar o amor de Deus, está sentado no trono, junto com o teu filho à direita. E esse versículo 19, aleluia, que fala: se você crê, tu, que Deus é um só, aleluia. Então é a fé. Mas a fé tem que ter a obra. É que nem a oração, é orar e ação. Oração, você ora, mas você tem uma ação. Você já orou, pediu, falou com o Senhor, tudo, mas aí você vai ter uma ação. Assim que funciona, para você alcançar uma intimidade com Deus. Aleluia. Versículo 20: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. A fé sem obra é inoperante. Veja bem como as duas coisas casam. E é isso que nós vamos ser cobrados no dia do tribunal de Jesus. Você teve fé a vida inteira, teve na igreja, foi lá, mas cadê a obra? O que você fez para ajudar os irmãos necessitados, as viúvas? Aleluia. O que você fez? Você ofertou, dizimou na igreja para ajudar a igreja a crescer, evangelizar, aí visitar os hospitais, levar uma cesta básica, levar uma roupa, aquela roupa que você jogou fora, que você não gostou mais porque já não era mais de marca, o sapato também, o tênis que você jogou fora porque não era mais assim, você não gostou mais, está apertando o seu pé, você pegou e simplesmente jogou no lixo, sendo que tem várias pessoas precisando. Já pensou nisso ou não? Então tudo isso nós temos que pensar. Quando você foi almoçar, que você foi comer uma boa comida na sua casa, ou saiu para fazer um churrasco, ou saiu para ir numa churrascaria, vai numa pizzaria, você por acaso ali, a hora que estava comendo, você se lembrou que tem gente passando necessidade e fome? Ou você é daqueles orgulhosos que come tudo e fala: eu trabalho, então eu tenho direito de comer à vontade, chega até a desperdiçar? Então tem tudo isso que se chama fé e obra. Aleluia. Vamos lá. Versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Essa história você conhece, que Abraão, a mulher Sara, com idade avançada, era estéril, com idade avançada, aleluia, Abraão com 100 anos, Sara já com 90 anos, deu à luz a um filho, o filho da promessa, aleluia. A princípio Sara riu, por isso que pôs o nome de Isaac, porque Isaac é a risada. Sara riu, e Abraão ficou, mas Abraão não deixou de crer, aleluia. Teve o filho, mas Abraão estava amando tanto o filho mais do que Deus. Então Deus provou Abraão, pediu para Abraão sacrificar o filho dele para ele. E aí o versículo 22 diz assim: vê como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé
se consumou. Aleluia. Qual foi a obra de Abraão? Levar o filho, quando Deus pediu, levar o filho para o monte, aleluia, para fazer o sacrifício, para oferecer a Deus. Essa foi a obra de Abraão. E na fé, versículo 22, vês com a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Aleluia. Ele foi, andou, caminhou, foi com seus moços, chegou lá, pôs a lenha nas costas do filho, levando o cutelo e subindo. Mas antes de subir, ele falou para os seus moços: aguardem aqui, que nós vamos lá e voltaremos. Olha a fé de Abraão. Pois Abraão subiu, chegou na caminhada da subida, o filho pergunta a Isaac: pai, nós já temos a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, mas cadê a oferenda? Cadê o sacrifício? Abraão respondeu, na fé. Abraão respondeu, porque eles estavam fazendo a obra, subindo. Na fé ele respondeu, Deus proverá. Aleluia. Você entendeu agora o que é obra e fé? Talvez você faz só obra, mas aí, por que você está fazendo só obra? Porque você tem fé. Você tem fé que você levar o evangelho lá naquela casa, aquela família, lá aquele povo todo vai se converter. Você está com a fé, mas aí você tem que fazer uma ação, que é a obra. Então você vai até a casa e fala de Jesus. Aí a família toda se converte. Tem uma pessoa no hospital lá deitada na cama, na UTI. Você vai lá fazer visita. Essa caminhada de você fazer a visita te chama obra. Agora a fé é você orar para o doente lá e ele levantar da cama. Essa é a fé. Certo? Então funciona assim. Então às vezes você tem fé, mas falta obra. Você tem obra e falta fé. É isso que está dizendo a palavra. E aqui Abraão explica certinho para nós. Quando pediu o filho, você pensa que Abraão se sentiu de que forma? Ele nem falou para Sara, porque senão a Sara não ia deixar levar o menino. Precisou mentir para Sara. Falar para Sara: nós vamos até o local lá, o monte. E os moços que foram junto, porque era longe. Os moços que foram junto, carregando as coisas. E na fé, Abraão estava fazendo obra. Na fé ele falou: fiquem aqui, porque nós vamos subir lá e já voltaremos. Na fé ele falou. E o filho pergunta no meio do caminho, ele fala: Deus proverá. E quando chega lá, ele coloca o menino, deita ele nos gravetos, na lenha. E o menino nem se mexeu. Ele entendeu que ele quer o sacrifício. A fé também de Isaac. Quando ele levanta o cutelo, ele ouve a voz: Abraão, Abraão, deixa o menino. E aparece no arbusto um carneiro, uma ovelha para ele fazer o sacrifício. Você está me entendendo como é que funciona a intimidade com Deus? Como é que funciona a palavra e a intimidade com Deus? Funciona dessa forma. Quando você tem esse encontro, e você vai só conseguir estar esse encontro e alcançar o amor, o coração de Deus, se você estiver dentro da palavra dele, tiver uma intimidade, tiver uma fé da palavra dele, aí você vai alcançar, porque aí você vai alcançar a obra. Ele vai te colocar na obra. Se eu estou aqui lendo a palavra do Senhor na fé, aleluia, aí eu encontro algum irmão e falo do que eu li, falo do que eu falei, falo do que
Porque eu estou fazendo a obra. Eu estou pregando a palavra aqui, eu estou fazendo a obra. Mas estou na fé que essa palavra vai tocar no teu coração que está nos assistindo, que vai te transformar, vai transformar a sua família. Você vai ouvir essa palavra, você vai levar para alguma pessoa, você vai estar passando para a sua família. Dessa forma. Aleluia. Versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Está vendo a intimidade? Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Cumpriu a escritura. Por quê? É uma intimidade. Abraão guardava a palavra de Deus. Abraão guardava tudo que Abraão fazia. Aleluia. Ele sempre estava com temor de Deus. Aí você pode falar para mim, mas isso aí é Antigo Testamento, eles naquela época estavam descobrindo tal. Não, Deus é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre. Aleluia. Não é porque nós crescemos, nós temos conforto, nós temos tecnologia, descobrimos muitas coisas, estamos avançadíssimos, né? Temos internet, temos tudo, que não existe a salvação. Existe sim. Que não existe o sobrenatural, existe sim. Que não existe a fé, existe sim. Que não existe obras, existe sim. Aleluia. Não é só aparelhinho, não é só a internet, não é só as coisas que estão aí, que está bem para frente, né? Daqui a pouco nós não vamos estar andando nem com o carro mais rodando no asfalto, vamos andar por cima. Então, tudo isto, nada, a única coisa que não conseguiram até hoje, e não vão conseguir, aleluia, é escapar do tribunal de Jesus. Não conseguiram e não vão conseguir, porque isso aí isso aí é só Deus. Só Deus pode fazer. Ninguém vai poder fazer. Então, nós temos que atentar para isso. Duas palavrinhas: fé e obra. Não vai acabar. Não vai existir um outro jeito, uma outra maneira de nós não alcançar a nossa salvação. É fé e obra. Abraão foi chamado amigo de Deus. Intimidade. Versículo 24. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aleluia. Glória a Deus. De igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Aleluia. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Glória a Deus. Todos esses personagens, todas essas pessoas que nós lemos aqui, usaram tanto a fé como obra. Até a meretriz aqui, até a Raabe. Então, para nós que vivemos nos dias de hoje, que temos uma tecnologia avançadíssima, temos todo o conforto, temos tudo em nossas mãos, podemos sim lutar então por essa fé e pela obra.
Porque nós temos. Nós temos em abundância, temos em farturão, nós temos, você tem, eu tenho, nós temos. Podemos sim ajudar ao próximo. Podemos sim ler a palavra do Senhor, porque a Bíblia está traduzida e tem muita Bíblia em todo, tem até no seu celular o aplicativo. E está na hora de nós abrirmos nosso coração, nossa mente e usar de nossa sabedoria, porque nós temos um limite nessa terra, você sabe muito bem disso. Aleluia. Amanhã depois, meu irmão, agora você pode ser um jovem, você pode ser um adolescente, você pode ser uma criança, depois você vai ser um adulto, vai construir família, e depois você vai envelhecer. Aleluia. E depois que você envelhecer, muitas coisas não vão funcionar mais, você vai perecer, você vai morrer. E você sabe para onde que vai? De que maneira? A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra, e a Bíblia nos direciona. E o Espírito Santo vem nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Vem nos ensinar que o caminho é esse, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha aí. Será que nós estamos praticando isso na fé e fazendo a obra? É isso que nós precisamos buscar e precisamos abrir nosso coração e fazer a vontade do nosso Deus. Tiago ensina muito bem, nos mostra muito bem o que é a fé. Sem obra é morta. Aleluia. Vamos lá, vamos aprender mais, vamos abrir aqui a palavra do Senhor em algumas passagens para que nós possamos, em nome de Jesus, entender. Vamos lá em Êxodo capítulo 33, de 7 a 11. Êxodo capítulo 33, vamos começar já lá no princípio, praticamente depois de Gênesis. Próximo livro de Êxodo é a partida dos hebreus para o deserto, né? Aleluia. Êxodo capítulo 33, versículo 7 ao 11. Êxodo capítulo 33, versículo 7 ao 11. É o segundo livro lá dos Pentateucos. Aleluia. Para você ver que aqui nós vamos ver e nós vamos ler a respeito de Moisés. Moisés que também foi amigo de Deus. Aleluia. Moisés também que foi amigo de Deus. Você achou aí? Este capítulo 33, versículo... Esse capítulo 33, do versículo 7 ao versículo 11. Vamos ler. Aleluia. E depois nós estaremos meditando. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Aleluia, até aqui.
Você entendeu aí? Que Moisés teve um encontro no deserto, numa sarça que pegava fogo, aleluia, um fogo que não se apagava, um fogo espiritual de Deus, e de lá saiu a voz para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, que é onde você está pisando é santo, é um lugar santificado, é um lugar puro, aleluia. Já começou por aí. E Moisés foi sendo conhecido com o Senhor, foi chamado para libertar o povo, e o povo foi liberto, e eles estão realmente no deserto, e Moisés coloca uma tenda, aleluia, fora do arraial, fora do povo, longe, um lugar só para ele estar lá orando, e o povo também ia lá orando, tipo uma congregação, tipo uma igreja. Só que ele tinha um contato direto, falava como normal, como um amigo com ele. E você sabia que nós podemos também fazer isso? Porque o Espírito de Deus vai morar em nós. E em Moisés ainda o Espírito Santo não estava em Moisés, mas só estava o Pai, né? O dono do Espírito estava junto com Moisés e falava cara a cara. E hoje nós podemos conversar com ele, porque Jesus pediu para o Pai mandar o Consolador para nós, e nós temos o Consolador sobre nós podemos conversar com ele. Aleluia. Então essa passagem aqui já vão mostrando para nós o que é a palavra e a intimidade. Moisés ia lá e conhecia a palavra, e estava na palavra, e fora do arraial ele lá conversar, descia uma nuvem de fumaça, que era a voz de Deus, e conversava frente a frente. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá então agora, João 15:15. João 15:15. João 15:15. Abre lá a palavra do Senhor, lá no Novo Testamento. Nós estávamos no Velho Testamento, agora nós estamos no Novo Testamento. Em João 15:15 diz assim: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia! Diga glória a Deus. Está aí, fé e obra. Ele já não chama mais nós de servo, nós somos amigos. Aleluia! Teu amigo me tornei. Então, meus queridos e meus amados, temos tudo em nossas mãos, tão simples e de graça. Por que não participar, experimentar e nos preparar para a vida eterna? Vamos usar de sabedoria e entregar nosso coração. Não é difícil. Difícil é esse mundo aí fora. Difícil são os problemas, as tribulações, as perseguições. Isso é difícil. Mas a palavra do Senhor, a vida com Deus, o amor de Deus, a intimidade com Deus, isso não é difícil. Está de graça para todos nós. Jesus já venceu na cruz, rasgou o véu de cima para baixo para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Nós estamos dentro do Santo dos Santos. Nós podemos falar com Deus, porque o Espírito dele faz morar em nós. Aleluia.
Glória a Deus. Abre lá então em Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Olha que maravilha. Olha que maravilha que Paulo já estava escrevendo. Aleluia. Uma intimidade tremenda com Jesus Cristo. Muito usados as cartas paulinas. Diz, olha, depois que nós tivermos intimidade com Deus, a palavra vai levar nós à intimidade com Deus. Vai existir obra e fé e obra. Aleluia. O que vai acontecer? Vai acontecer isso que nós vamos ler agora em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: a nova vida. É a nova vida que você vai viver. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. É isso aí. É justamente isso aí. Você quer experimentar a boa e perfeita, agradável, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Você quer experimentar? Você não vai perder nada nessa vida. Aleluia. É só você, palavra, intimidade. Você vai chegar lá no coração de Deus, no amor de Deus. Fé e obra, só, irmão. Fé e obra, o que precisa? Fé e obra, mais nada. Fé e obra, aí você já vai estar dentro da palavra. A palavra em si e essa intimidade vai te pressionar, vai te levar, vai te mostrar, vai abrir teus olhos, sua mente, seu coração, sua alma, seu espírito, vai te aquecer, vai te colocar um fogo, vai te animar. E eu vou te falar uma coisa, você vai gostar. Você vai amar e você não vai querer largar mais. Você vai ter sede e fome da palavra de Deus, da presença de Deus, da vontade de Deus, fazer a vontade, fazer fé e obra, vai andar junto com você, abraçado. E você vai começar a reunir as pessoas para isso, falar para as pessoas, querer que as pessoas façam também, dentro da tua igreja, fora da tua igreja, dentro do teu trabalho, fora do teu trabalho, dentro da tua escola, da tua faculdade. Você vai ficar assim um leão, ungido para que as coisas venham acontecer. Por quê? Cada vez que você for fazendo, mais o Espírito Santo vai te aquecendo, mais Deus vai olhando para você, vai te abraçando, vai te mostrando, aí Ele vai te revelando as coisas grandes e ocultas que você não conhece, e o amor dele vai entrando, e você vai querendo fazer tudo para Deus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Aleluia. Faz a vontade do nosso Deus. Procura fazer realmente com a sua fé, usar também para a obra. Fé e obra andam juntos. Anda junto. Aleluia. Porque quando você tem fé, o teu coração arde para fazer a obra, para fazer a vontade de Deus. O coração arde. É inevitável. É inevitável o que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Uma transformação real. Uma transformação maravilhosa. Aleluia. E você vai ter essa experiência e você vai dar testemunho disso. Essa experiência só vão conseguir alcançar aqueles que realmente entram na palavra e na intimidade com Deus. Aí você vai alcançar. Experimente, procure, depois você vai agradecer por esse culto, por essa palavra que foi pregada aqui nessa noite no Japão, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra em nome de Jesus Cristo, e o Senhor
possa te abençoar, possa abrir tua mente, o Espírito Santo possa revelar para você e você seja tocado profundamente na sua vida, na sua família, seus amigos, seus inimigos, todos sejam alcançados em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pai querido, Pai do poder e glória, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, meu Deus, pela mais essa oportunidade de estar pregando o teu evangelho aqui no Japão. O Senhor continue conosco, dando força, sabedoria, Senhor, dando, Senhor, meu Deus, revelação. Que o Espírito Santo venha nos guiar sempre, nos mostrar a palavra para nós levarmos para esse povo, para os teus filhos, e eles sejam alcançados e abençoados pelo poder do Senhor, assim como todos nós, Senhor. Que todos nós possamos se render ao Senhor, toda língua possa confessar o Senhor, todo joelho se prostrar ao Senhor. Estamos vivendo um tempo, Senhor, meu Deus, que temos que buscar o Senhor, porque o Senhor está para voltar, para buscar a sua noiva, meu Deus, e estamos vivendo um tempo que nós temos que investir na nossa salvação, investir na salvação de nossas famílias, investir na salvação de nossos países, das gerações, e eles sejam alcançados e transformados pelo poder de Deus, Senhor. Meu Deus, estamos vendo com nossos próprios olhos tudo que está acontecendo nas redes sociais, nas reportagens, meu Deus, no dia a dia. Estamos enxergando tudo, Senhor, meu Deus, o que está acontecendo, e tudo está escrito na tua palavra. Por isso, meu Deus, nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, nossas falhas, meu Deus, todas as nossas transgressões, tudo aquilo que nós falamos ou fizemos que desagradou o teu coração. Que o Espírito Santo venha nos ensinar a orar como convém, venha nos ensinar a pregar a palavra, a meditar na palavra. Venha, Senhor, meu Deus, aquecer o coração de todos os teus filhos, assim como o Senhor tem aquecido o nosso, e essas vidas venham ser tocadas pelo poder de Deus, e eles venham se entregar ao Senhor, Pai, sabendo que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho nós percorremos, não existe outro lugar nós irmos, Senhor, porque nós vamos ter que passar pelo seu tribunal para poder entrar no teu reino, aleluia, para que nós venhamos viver a eternidade, adorando, glorificando o nome do nosso Senhor. Assim como estão aqueles senhores ali, falando todos os dias, santo, santo, santo é o Senhor, aleluia, glórias é o teu nome, santo é o teu nome, Pai. Que toda a humanidade, Senhor, todas as nações possam receber o teu evangelho, a tua palavra, seja pregado em todo o canto desse mundo, e o santo e glorioso nome do Senhor venha a ser glorificado. Que todos venham aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único supremo Salvador de suas vidas, abrir o coração para o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, porque tudo o Senhor entregou de graça para nós, e essa graça que nós recebemos na cruz do Senhor, aleluia, que seja, meu Pai, lavada no coração de todos, e todos sejam alcançados pelo poder do Senhor. Que o Espírito Santo continue convencendo do juízo, da justiça e do pecado todo esse povo, todas as nações, e todos vão ser alcançados, Pai. Visita também, meu Deus, aqueles que se encontram na UTI, aqueles que se encontram nos hospitais, por esse mundo afora, Senhor, que tem orado, tem buscado, meu Deus, que precisa do milagre, que precisa, meu Pai, ser alcançado, Pai, transformado pelo poder do Senhor, Pai. Meu Deus, muitas vidas, muitos jovens entregues nas drogas, na bebida, Senhor, entregues no vício do cigarro, que eles sejam libertos pelo poder do Senhor, meu Deus. Muitas jovens, meu Pai, na prostituição, meninas, meu Pai, novas, que estão na prostituição, Senhor, se entregue às garras de Satanás, que elas venham ser alcançadas e venham ser transformadas, Senhor, pelo poder do Senhor. Estende as mãos, Pai, para essas vidas, estende as mãos para essas crianças, protege e guarda pelo poder do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos por cada vida, oramos por cada família, para que ela seja abençoada, Pai. Principalmente essas famílias que estão nos assistindo, esse povo que está nos assistindo. Você estende as mãos, meu Pai, às suas vidas, às suas famílias, aos seus projetos, a tudo aquilo que eles oraram e estão pedindo, Senhor, que venha se realizar na vida deles. E o nome do Senhor venha ser glorificado. E todo mundo, toda a geração, todas as gerações, Senhor, toda a humanidade, venha se render ao Senhor. Venha reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador. Aleluia. E confessar o Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos
E já te agradecemos, meu Pai, mais uma vez por esse culto, por essa palavra, por essa oportunidade de nós estar falando do Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Continue conosco, dando força, nos abençoando aqui nessa nação. E essa nação possa ouvir a palavra do Senhor. Os japoneses possam, meu Pai, se render ao Senhor, às autoridades e abrir o coração para o Evangelho do Senhor. O Deus único que nós conhecemos, nós cremos, aleluia, que a fé e a obra venham tocar no coração de cada um deles. E o santo e glorioso nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estende as mãos, já vou ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, a majestade, a grandeza e o poder, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, esteja com vós e com sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus caminhos, sua família, em nome de Jesus Cristo. Até sábado às 8 horas da noite aqui em Ramamatos, para nós estarmos pregando a palavra, falando do amor de Deus, em nome de Jesus. Tchau, um beijo no coração.